Abramos nossas Bíblias, amados, lá no texto onde está inserida a mensagem desta noite. Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. Eu vou ler todo o capítulo, são 18 versículos, eu vou ler, os irmãos acompanham. Deuteronômio, capítulo número 13, que nos diz assim, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis, pois, após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma te incitar, ou melhor, como a tua alma te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio de ti, no meio da sua praça e a cidade, e todo o seu despojo queimarás, por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas.
nunca mais se edificará. Também nada que for condenado deverá ficar em tua casa, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nesta noite, dando continuidade às mensagens, creio que teremos essa e mais duas mensagens no livro de Deuteronômio, mas hoje nós veremos, com base nesse capítulo aqui que nós lemos, em Deuteronômio, capítulo 13, o seguinte tema: lembrando das palavras do Senhor acerca da idolatria e crendices. Lembrando das palavras do Senhor acerca da idolatria e crendices. Talvez vocês que estão me ouvindo possam perguntar: mas pastor, por que essa mensagem, idolatria e crendice? Mas é Deus que manda que estejamos lembrando aquilo que a palavra de Deus fala acerca da idolatria e crendice. Irmãos, idolatria é o culto prestado a ídolos. E a crendice, que é irmã, é a crença popular absurda e ridícula. Vivemos hoje uma época de pluralismo religioso. São religiões e seitas aos milhares, que continuam a crescer em quantidade. São práticas religiosas estranhas e absurdas que continuam a surgir, principalmente nos nossos dias, que são verificadas dia após dia. Como nós conhecemos a história bíblica do povo de Israel, o povo de Israel conviveu com os egípcios, que naquela ocasião eram acentuadamente idólatras, pois os egípcios possuíam grande número de divindades, dentre os quais podemos mencionar pelo menos Ísis, Osíris e o famoso boi Apis. E quando nós vemos aqui, quando Deus liberta o povo da escravidão dos egípcios, os hebreus em sua viagem para Canaã, a certa altura da sua jornada, pararam na região do Monte Sinai, onde receberam este grande mandamento. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E por que Deus alerta aqui no livro de Deuteronômio? Porque na terra que mana leite e mel, que essa geração nova aqui iria habitar, eles continuariam enfrentando o problema da idolatria. Pois lá havia uma infinidade de ídolos naquela terra que Deus já sabia que o povo ia habitar, pois Ele prometeu a Moisés e a toda a nação dali de Israel. Veremos alguns deuses que eles iriam enfrentar na terra que mana leite e mel. Vamos ver o nome de algumas divindades daquele povo que era idólatra, que eles teriam que enfrentar. O primeiro deles é Baal.
Quem era Baal? O supremo deus dos cananeus. Ou Balaim, né? Que é uma forma plural, né? Isso está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 10. Se você ler, você vai ver que Baal é o deus dos cananeus. Havia também outra divindade chamada Rimon, que era uma divindade da Síria, adorada por Naamã, aquele que Deus usou de misericórdia e o salvou. Está lá também, lá em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 18. Havia também o deus Moloque, deus dos amonitas, também conhecido por Milcom e Malcã. Está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 15. Tinha também Camus, deus dos moabitas, adorado com o sacrifício de crianças. Existia também Dagon, deus dos filisteus. Está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 21 ao 30. E também existia Astarote, que era uma divindade feminina entre os cananeus e os fenícios. E tinha também ainda os terafins, deuses familiares ou ídolos dos lares. Então, amados irmãos, aqui, como nós sabemos o livro de Deuteronômio, Deus reforça, lembrando aquela nova geração que iria habitar naquela terra que mana leite e mel. Deus alerta aqui no capítulo 13, né, como nós podemos ver, que Israel deveria refutar tudo contra os falsos profetas que viriam. Povos se infiltrariam no meio do povo e queria levar o povo à idolatria para que se afastasse do Deus verdadeiro. O povo de Israel conviveu com a idolatria e as crendices. E nós também convivemos. A igreja continua enfrentando o mesmo problema. E nós podemos ver que é grande o número de lojas oferecendo produtos que expressam uma aparente religiosidade. Mas podemos ver, amados irmãos, tantas coisas, né, que são contrárias à palavra de Deus nos nossos dias. Copo de água ungida, rosa ungida, lenço ungido, sarça ardente vendendo nas igrejas. E o que é isso? Crendice. Portanto, amados, nós, como povo de Deus, desde os tempos mais remotos, temos enfrentado a idolatria e continuaremos enfrentando a idolatria. E isso nas multivariadas formas. E é interessante que nós vamos ver como Deus já alertara o povo aqui. E como acontece, como Deus alertou o povo aqui, como nós podemos ser influenciados e até cairmos na idolatria e na crendice, ou nas crendices. Esta mensagem de hoje eu pretendo compartilhar com os irmãos, mostrando nas Escrituras a respeito deste assunto. Lembrando das palavras do Senhor acerca da idolatria e crendices. Porque somente Deus, Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E nesta noite, surge uma pergunta: por que Deus, o Senhor,
quer que nos lembremos da sua palavra acerca da idolatria e crendice. Eu quero destacar aqui 3 verdades. A primeira delas: a idolatria faz o povo de Deus distanciar dele. Segundo, Deus exige fidelidade absoluta. E em terceiro e último lugar, a idolatria precisa ser eliminada. Então veremos em primeiro lugar, porque Deus, o Senhor, quer que nos lembremos da sua palavra acerca da idolatria e das crendices. Primeiro, a idolatria faz o povo distanciar-se de Deus. Meus amados irmãos, quem não conhece o Evangelho, crê em qualquer coisa. Pois Jesus diz lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras. Mas o mais absurdo é aqueles que já conhecem a palavra de Deus e ainda se deixam levar pela idolatria e pelas crendices. Pois aquele que não conhece a palavra de Deus acaba sendo envolvido pelos erros da idolatria e das crendices. Mas pior são aqueles que já têm conhecimento da palavra e são deixados, ou se deixam levar pela idolatria ou por crendices. Irmãos, idolatria é a fuga da realidade. É a adoração àquilo que é relativo e não àquilo que é absoluto, que é Deus. Qualquer coisa ou pessoa que se adorar e não ao Deus vivo e verdadeiro, isso se torna idolatria. Daí vem a palavra imagem, que é utilizada na Bíblia para significar o quê? Uma representação material de um ser humano, de um animal, com a finalidade de adoração. E toda vez, amados, que, seja quem for, se entrega à idolatria, consequentemente, passa a distanciar-se do Senhor. Moisés, aqui, que nós vamos ver aqui agora, ele advertiu o povo contra o aparecimento da idolatria, pois o povo poderia ser seduzido a praticar a idolatria, mesmo tendo conhecimento do Deus verdadeiro. E como é que Moisés mostra ao povo que o povo poderia ser influenciado, seduzido e chegar até praticar a idolatria e começar a distanciar-se do Senhor? Como é que pode acontecer? Através de quem? Ou de quê? Em primeiro lugar, Moisés vai mostrar através, em primeiro lugar, de um falso profeta. Está aí no capítulo 13, veja aí do versículo 1 ao versículo 5, Deuteronômio 13. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e sucedeu o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus
de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, amados irmãos, olha só, ó como o falso profeta ele é astucioso. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar, olha, eu ouvi falar que ali em tal lugar acontecem sinais e prodígios. Isso não é de Deus? Quem é que pode fazer prodígios ou sinais, se não Deus? Anunciar e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, amados irmãos, olha que coisa aqui interessante. Deus permite que sinais e prodígios possam ser realizados. Aí no versículo 3 diz, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, que não conheces, e se vamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o teu coração e de toda a vossa alma. Veja só, amados, se alguém chegar e disser para você, olha, ali aconteceu um sinal, um prodígio, uma maravilha, aquilo só pode ser de Deus. Vamos lá e nos juntemos com aqueles povos. E que você, ao verificar aquilo ali, não tem nada a ver com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus da sua palavra, pode dizer que aquela pessoa é um falso profeta. Não vá. Porque ele quer distanciar você do verdadeiro Deus. Porque Deus prova para saber se cremos na palavra do Senhor, no que está escrito. Irmãos, há uma coisa gritante nos nossos dias. As pessoas estão deixando de crer naquilo que já está revelado para crer naquilo que não está revelado. Olha o perigo. É melhor ficarmos com o quê? Com o que está revelado. Então, quando está o profeta mostrar a você, ali tem sinais, tem prodígios, né? E você vê que não é conforme o que está nas Escrituras, não vá, que é um falso profeta. Então nós podemos ser, né, seduzidos, né, ou impelidos a nos distanciarmos do Senhor se nós dermos crédito a esses falsos profetas. E é tanto que Deus manda que o quê? Esse falso profeta mande ser eliminado no meio de vocês. Se não estiver escrito, elimine. Não vá bater nem papo com ele. Distancie-se dele. É claro que nós não vamos matar fisicamente, mas lá era fisicamente mesmo, matava, né? Então, amados, esta é a primeira forma aqui que Moisés alerta o povo de Deus, quando eles estiverem na terra que mana leite e mel, eles não dessem crédito a todo ou qualquer profeta. Temos que ter cuidado também nos nossos dias acerca dos falsos profetas. Mas também há outro meio, né? Ou outra forma de nós sermos impelidos a praticar idolatria, através da nossa própria parentela. Versículo 6 ao versículo 11 aí. Veja o que é que Moisés diz. Se teu irmão, olha só, filho de tua irmã, ou melhor, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, o teu amigo que amas, como a tua alma te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais,
dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás, irmãos, aqui é profundo, com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Então aqui, amados irmãos, veja só, serve também para os nossos dias. Podemos ser impelidos a praticarmos a idolatria ou as crendices também que vemos nos nossos dias, até por nossos parentes bem próximos. E aquele detalhe, amados irmãos, se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu próprio filho, ou a tua própria filha, a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, se ele vier te incitar a você adorar aquilo que não é o Deus verdadeiro, não vá atrás desse parente ou desse amigo, mas elimine ele da sua vida. Profundo, irmãos. E o que é que nós podemos fazer? Algum parente vier, não, já tem um Deus, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Da idolatria e das crendices, eu já vim, mas Deus me deu olhos para enxergar, abriu o meu entendimento, iluminou a minha mente, pois hoje eu sirvo esse Deus pela fé e não por aquilo que eu vejo. Tenhamos cuidados, amados irmãos, não é para eu ou você nos intrigarmos, né? Ou não termos contato com os nossos parentes que são incrédulos. Mas quando ele vier com essas propostas, né? Dizer que é a mesma coisa, não vá cair nessa conversa. Católico e protestante é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Católico é católico, ele venera, ele adora imagem de escultura, está na idolatria, está na crendice. Isso é idolatria. É condenável aos olhos de Deus. As pessoas dizem, mas ele é cristão também, é católico. Não é, meu irmão. Então por que você não permaneceu lá na igreja católica? Não é, ou é crente ou não é. Ou está na idolatria ou não é. Tem até pessoas nos nossos dias dizendo que os católicos são cristãos. Não são. Porque se verdadeiramente tivessem nascido de novo, eles tinham largado. Não estavam adorando ao que eles adoram. Não criariam tantas crendices, tantas coisas supersticiosas. Certa vez um irmão da igreja veio me dizer, mas pastor, nós temos que ser moderado. Sim, moderado até certo ponto, meu irmão. Agora, o irmão frequentou a igreja católica há quanto tempo? Toda a minha vida. E por que o irmão se converteu e deixou a igreja católica? Porque lá pratica coisa errada, está na idolatria. E você está dizendo que é a mesma coisa? Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Jesus Cristo disse, seja sim, sim, ou não, 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 a tua palavra. O que passar disso vem do diabo. Eu creio o seguinte, na igreja católica lá, quando Deus desperta, Deus salva, ilumina a mente, concede novo nascimento, a um papa, a um padre, a um pontífice, será quem for lá, ele não fica lá dentro. Porque o próprio Espírito de Deus que está dentro dele, vai tirar ele de lá. Então, amados, tenhamos cuidados com a nossa parentela. Como eu falei, não é para você odiar, se intrigar ou deixar de ter contato com elas, não. Mas quando vier com conversas, dizer que é a mesma coisa, a religião deles com a nossa, não caia nessa não, viu?
Não vai querer agradar a papai, a mamãe, a seus filhos, as suas filhas, até seu amigo, ou até a mulher do teu amor. E venha fazer com que você se desvie de Deus, ou se distancie de Deus. Isso é proposta do inimigo, porque ele é astuto. Então, como podemos ser impelidos, a praticarmos a idolatria? Através de um falso profeta, através da própria parentela, ou através de pessoas perversas dentro da própria comunidade. Está aí no versículo 12 ao versículo 18. Veja aí o que é que diz. Quando em algumas das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligências perguntarás. E eis que, se for verdade, certo de tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo completamente e tudo que nela houver, até animais. O que é que Moisés aqui está alertando? Olha, em algumas das cidades que vocês vão lá habitar na terra que mana leite e mel, homens malignos que saíram do meio de vocês te incitarem a vocês e a cidade toda, dizendo: vamos e sirvamos ali. Não é bem assim, porque Satanás ele é astuto. Não é bem assim a palavra de Deus. Ali a gente serve do mesmo jeito. Tenhamos cuidado. Porque talvez é o inimigo que está usando esses homens malignos que saíram do nosso meio, incitando-nos para praticarmos a idolatria e nos afastarmos ou nos distanciarmos do Deus verdadeiro. E hoje, mais do que nunca, amados irmãos, hoje, a facilidade que o povo tem para estar saindo de um lugar para outro, dizendo que está servindo a Deus, é tamanha. E por que Deus falou isso? Amados irmãos, os filhos de Israel desviaram-se do Senhor muitas vezes. Com Arão, antes de ser entregue às tábuas, está lá em Êxodo 32:4, mas também, mais tarde, séculos mais tarde, mesmo o povo, sendo alertado por Deus, começaram a adorar bezerros de ouro, liderado por Jeroboão. Mas o povo sabia que aquilo ali era contrário à palavra de Deus. E, amados irmãos, quando nós vemos toda a história do povo de Israel, um dos cultos idólatras de povos residentes na terra da promessa, onde eles vieram habitar, era o culto a Baal. Esse culto envolvia muitas vezes até sacrifícios humanos. Mas para corrigir o povo, Deus sempre estava chamando os seus profetas. As pessoas deveriam ter tomado cuidado, pois os falsos profetas tentariam persuadi-los para seguir a idolatria e a tantas outras crendices. E eu lembrando aqui, amados, depois,
quando eles já estão habitando lá, já estão fartos. Isaías clama. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Irmãos, isso é profundo, o lamento de Deus. Quando nós vemos lá em profeta Jeremias também, o que foi que eu fiz para esse povo, Jeremias? Me diga aí. Eles deixaram o manancial das águas vivas e foram atrás de cisternas rotas que não podem reter águas. Amados irmãos, tem muitas pessoas hoje abandonando o manancial das águas vivas e indo atrás de cisternas rotas que não podem manter água. E qual foi o fim de tudo isso? Deus trouxe a disciplina para o seu povo. E quando nós vemos lá no livro do profeta Jeremias, e também lemos lá no livro de Lamentações, também foi escrito por Jeremias, ele disse que foi o homem que viu o dia da ira e do furor de Deus. Já que aquele povo sacrificava a Baal, fazia sacrifícios humanos a Baal, dando seus próprios filhos, Deus permitiu que aquele povo comessem os seus próprios filhos como alimento. A disciplina de Deus, amados, para com o seu povo, que não lhe dá ouvido, muitas vezes pode ser dolorosa. Quantas pessoas talvez estejam sofrendo, pessoas que já conhecem, abandonaram esse Deus, talvez estejam sofrendo dolorosamente por ter abandonado o manancial das águas vivas e ter ido atrás de cisternas rotas. Por isso que Jeremias era chamado o profeta chorão. E ele lá no final do livro de Lamentações, o último versículo, ele diz: Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Só através da Tua palavra, Senhor. Você já pensou, amados, você ser um profeta, está profetizando e ver até aquele próprio povo, povo da aliança de Deus, Deus permitindo que faltasse alimento para aquele povo, e aquele povo viesse comer os seus próprios filhos como alimento. Porque Deus diz às Escrituras que Ele nunca traz juízo sem antes adverti-los. E isso serve de alerta, amados irmãos, para nós também nos nossos dias. Tenhamos cuidado com a idolatria. Qualquer que seja aquele falso profeta, parente nosso ou amigo, venha nos incitar a nos distanciarmos do Senhor e praticarmos algo que é contrário à palavra de Deus, devemos rejeitar. Não venhamos tentar convencer Deus com sacrifícios. Tem muitas pessoas para talvez recompensar ou tentar aplacar ou encobrir seus pecados, estão fazendo sacrifícios que acham que Deus está se agradando e fazendo tudo contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, amados, porque Deus, o Senhor, quer que nos lembremos da sua palavra acerca da idolatria. E quem diz? A idolatria faz o povo distanciar-se de Deus. Em segundo lugar, Deus exige fidelidade absoluta a Ele.
Podemos ver aqui em Deuteronômio, Deus preparando o povo para tomar posse da terra prometida. O Senhor adverte o povo a respeito do ambiente religioso que lá haveria e aconselha a eles não se misturarem com os povos idólatras. O povo deveria estar resguardado de todo e qualquer influência negativa na terra de Canaã. Veja o que diz aí, mais adiante, Deuteronômio 17. Deus exigindo fidelidade absoluta. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou uma mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, e te seja anunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, e certo se faz tal homem abominação a Israel. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Irmãos, aqui, o sentido para os nossos dias, sabe o que é? Toda e qualquer idolatria, nós temos que cortar o mal pela raiz. Elimine. Deus exige fidelidade absoluta. Quem pratica a idolatria e segue a crendices está dedicando lealdade a essa religiosidade, e a lealdade absoluta pertence exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso que lá no capítulo 13, que nós lemos, o versículo 4 diz: andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Isso é o que Deus exige de nós como seu povo. Aí você pode estar pensando, quais são os riscos, também de nós cairmos e estamos apenas com a religiosidade aparente? Muitas vezes, ou talvez muitos, dizem que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão. Pessoas podem estar adorando ao dinheiro, pessoas podem estar adorando a propriedades, a casas que possuem, a bens materiais, a um carro que possui, a uma ideologia política também. Tem pessoas que adoram, amados irmãos, até a política. Eu não sei como é que um cristão se envolve com política. Cá para nós, irmãos, não existe ambiente mais sujo do que a política. Alguém já disse o seguinte: você quer ser honesto? Nunca se envolva com política, porque no dia que você se envolver com política, você vai se tornar desonesto. A Bíblia recomenda nós orarmos pelas autoridades constituídas. Esse é o dever do cristão.
E não estamos nos envolvendo com política, a ponto até de estar escandalizando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nossos dias que estamos vivendo, que o diga. Tem pessoas cristãs que estão confiando mais nos políticos do que no próprio Deus que diz que serve. Isso é idolatria. Estão tirando Deus do centro. Será que Deus não tem poder de mudar a política do nosso país ou do mundo? Será que tudo que acontece nesse mundo não é permissão de Deus? Será que todas as autoridades constituídas que estão aí governando não só o nosso país como o mundo, não foi Deus que colocou elas lá? A palavra de Deus diz isso, irmãos. Tenhamos cuidado. Dinheiro, propriedades, casas, carro, ideologia política, filosofias, até a própria criação de Deus que Ele criou, e até a nós mesmos. Temos que ter cuidado. Mas Deus, Ele exige fidelidade absoluta. Adoração unicamente a Deus. Andareis após, está aí no versículo 4, irmãos. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Respeitem Ele, reverenciem Ele, guardem os seus mandamentos, ouçam a sua voz, e a Ele sirvam, e a Ele vos achegareis. Se chegue a Deus, as coisas estão difíceis, amados irmãos. Eu tenho uma coisa para dizer aos irmãos: se a igreja, tantos cristãos que estão envolvidos com política, se eles estivessem melhor, trancados nos seus quartos, se achegando a Deus, praticando jejum, orando, talvez as coisas mudassem. Mas o povo não está chegando a Deus em oração. É o momento mais que a igreja precisa orar. Mas é uma coisa muito pouco praticada por muitos cristãos. Oração, amados, é ter certeza que Deus está ouvindo, eu estou conversando com Ele, e Ele vai fazer conforme a vontade dEle, não a minha. Se o Cristo nos ensina, o Cristo que eu sirvo, ensina isso, amados. Nos momentos mais difíceis de Cristo, antes de ser crucificado, lá no Getsemane, Ele pediu: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. Irmãos, e Ele nos ensinou assim: seja feita a tua vontade, na terra e no céu. A vontade de Deus vai prevalecer, amados, sempre, sempre. E essa deve ser a nossa oração: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ou Deus não é Senhor? As pessoas dizem que creem tanto com Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, amados irmãos, quando eu digo Cristo é o meu Senhor, Ele rege todas as coisas, nada sai do seu controle. Ele não é um Deus desorganizado, não é um Deus desequilibrado, e nada pega Ele de surpresa. Tudo já está escrito, tudo está determinado, e vai acontecer, que achem bom ou ruim, vai acontecer. Cristo é Senhor para a glória de Deus. Mas a igreja não está reconhecendo isso. Estamos fazendo de Jesus Cristo, demonstrando muitas vezes para o mundo que a nossa força é pequena. Se te mostrares fraco, diz o livro de Provérbios, no dia da angústia ou da adversidade, a tua força é pequena. Que venha angústia, que venha tribulação, mas temos um Senhor que venceu tudo, está caminhando conosco, e as suas ovelhas ouvem
obedecem e seguem esse Supremo Pastor. É esse Senhor, amados, a igreja que a igreja serve. Ou Jesus Cristo não falou quando ressuscitou? Toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Vão, pregue o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A igreja, o dever da igreja é esse: não estar preocupado com partido político A ou B, ou como as coisas estão no mundo. Os governantes que aí estão, Deus cuida, orem por ele, entreguem eles nas mãos de Deus, e as coisas acontecerão conforme Deus já determinou todas as coisas. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus das Escrituras. Então, amados, porque o Senhor quer que nos lembremos da sua palavra acerca da idolatria e crendice. A idolatria faz o povo distanciar-se de Deus. Deus exige fidelidade absoluta. E em terceiro e último lugar, a idolatria precisa ser eliminada do meio do povo de Deus. A palavra de Deus ensina que a religiosidade da época dos patriarcas era do altar e da oração, e não dos ídolos. Assim também deve ser a nossa religião que professamos. Nós, como as novas criaturas, nós somos o altar de Deus, pois o Espírito Santo habita dentro de nós. Os patriarcas eram do altar à oração. E hoje nós temos o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o altar de Deus e devemos estar em constante oração, em total comunhão com esse Deus maravilhoso. No livro de Deuteronômio, nós vemos que Deus mandou matar os falsos profetas e também os idólatras, inclusive com a destruição das cidades dessas pessoas. Irmãos, não nos enganemos. Às vezes nós vemos tantas catástrofes acontecendo no mundo, não é? Aí você pode dizer, lá tem cristãos? Tem. Ou não pode ter? Terremotos, maremotos, enchentes, chuvas e tantas coisas que morrem aos milhares. Humanamente nós ficamos compadecidos. Mas a que Deus essas nações estão adorando? Como é que eles têm recebido o Evangelho de Cristo? Deus diz aqui que aquele que apoia a idolatria, quando souber disso, tem que acabar, tem que destruir até a cidade. Nem os despojos deveriam tirar. Elimine tudo, porque tudo está contaminado. E assim, amados, Deus é o Deus amor. É um Deus amoroso. Mas é um Deus também que zela pelo seu nome. Ele é justo, Ele é santo. O amor de Deus está ligado à sua santidade e à sua justiça. Eles não se apartam. E uma coisa, amados irmãos, Deus manda e fala na sua palavra que aqueles que praticam a idolatria
o castigo será severo, porque tenta eliminar a adoração ao verdadeiro Deus. Por causa da realidade do poder maligno que está por detrás do ídolo, se torna uma abominação a Deus, uma coisa detestável. E o mais grave de todos os pecados, se torna um adultério espiritual. Você está traindo a Deus, está traindo a Cristo. Irmãos, abram comigo aí, quem é o Deus que mandou que Moisés falasse essas palavras aqui a essa nova geração. Abram aí, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Não é 29. Desculpa, é 31, mais adianta aí. Eu errei aqui. Deuteronômio 31. Eu falei 29, é 31. Moisés alertou toda a geração nova. E agora Deus chama Moisés. Olha o que é que Deus vai dizer a Moisés. Vamos ler apenas a partir do versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo, preste atenção, viu? Se levantará e se prostituirá, indo a quê? Após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Parece até não é uma coisa, né? Deus manda alertar lá e chega aqui para Moisés e diz: Moisés, você não alertou o povo? Esse povo, quando estiver lá na terra, ele vai após outros deuses, vai se levantar, vão se prostituir. Por que Deus faz isso? Como eu falei anteriormente, Deus, antes de trazer juízo ou disciplina para um povo, Ele manda os seus profetas alertarem. E foram alertados. Aí continua. Nesse dia, versículo 17, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei dele, esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? O povo vai reconhecer. Quando estiver na angústia, os males lá forem afetados, eles iriam reconhecer. Por quê? Deus sempre envia profeta para o seu povo. Porque Deus ama. Mas Deus ama, está atrelado com a sua justiça, com a sua santidade e tantos outros atributos que são devidos a Deus. Deus já sabia, mas manda que ele alerte o povo. O povo vai se prostituir, mano. E você quer ver uma coisa? O povo se prostituiu ou não? Abram lá no profeta Oséias. Oséias. Já estamos concluindo, viu, irmãos? Oséias, capítulo 4. Versículo 12.
O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara, olha só, lhe dá resposta. Está vendo aí que Deus permite? Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Se lembra lá que Deus disse? Se algum profeta disser que ali tem sinais e prodígios, e disser, vamos e sirvamos a esses deuses, o povo fez do mesmo jeito. Não deram ouvido ao que Deus falou. O pedaço de madeira lhe da vara, dá resposta para eles. Sabe por quê? Um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E quando foi isso? Oséias profetizou. Veja aí no capítulo 1 de Oséias, quais foram os reis. Nos tempos de quais reis Oséias profetizou? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filhos de Beeri, nos dias de quem? De Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O povo fez tudo ao contrário. Irmãos, hoje é diferente. Quantas pessoas, amados irmãos, têm ouvido a palavra de Deus e não estão fazendo conta da palavra de Deus? E quando as consequências vêm, aí só Deus pode ter misericórdia. Não é diferente não, irmãos. Porque ir ou abandonar Deus atrás de outra coisa que não é o Deus verdadeiro, adorar outra coisa, como eu falei aqui, dinheiro, bens materiais, familiares, até você mesmo, partido político ou quem quer que seja, você está tirando Deus da sua centralidade. Deus não está sendo o centro da sua adoração. Isso se torna idolatria. Tem pessoas que idolatram homens e mulheres. Tem pessoas que idolatram até pastores. Irmãos, tenhamos cuidado. Adoração, veneração, só a Deus. Nós somos pó. E finalizo dizendo o seguinte: a palavra de Deus está sempre advertindo o povo de Deus contra as abominações que são idolatrias e crendices. E quando vemos nas Escrituras, principalmente lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amados, finalizo dizendo o seguinte: que Deus esteja sempre nos advertindo em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo, e ficará cada vez mais difícil. Porque se Deus deixou escrito, é porque é para as gerações lá e também a presente e as futuras que virão. Porque
o homem pecador sempre é inclinado a cada vez mais querer se distanciar de Deus. Paulo alerta, lá em Colossenses, que diz o seguinte: fugir de toda e qualquer avareza, porque é idolatria. Irmãos, quantas pessoas avarentas tem na casa de Deus nos nossos dias? Mas eu não sou idólatra, não. Paulo diz, lá em Colossenses, capítulo 3, fugir de toda e qualquer avareza, que é idolatria. E avareza pode ter vários sentidos. Às vezes nós pensamos, eu não sou idólatra. Talvez esteja avareza lá no seu coração. E tantas outras coisas mais que nos faz idólatras. Então, amados, lembremos das palavras do Senhor acerca da idolatria e crendices dos nossos dias. Que Deus continue a nos abençoar e para a glória dele. Pois não. Eu acredito que se nós fôssemos matar os falsos profetas hoje, haveria que cavar uma vala muito grande para enterrá-los. Deus, dentro do assunto que o pastor falou, Deus estabelece na sua... Eu tive que anotar porque de cabeça eu não me lembro. Deus estabeleceu na sua palavra, ou estabeleceu como ele quer ser adorado. Não é verdade? Em Levítico, capítulo 9, Arão, ele oferece sacrifício ao Senhor no tabernáculo, obedecendo ao rito que Deus, a tudo aquilo que Deus prescreveu, determinou, item por item, sem fugir uma só vírgula daquilo que Deus determinou. Mas lá no capítulo 10 de Levítico, nós vemos Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho perante o altar do Senhor. E a consequência disso é que eles foram consumidos. Saiu fogo do altar da parte do Senhor e esse fogo exterminou eles, fulminou eles, porque eles ofereceram fogo estranho, porque eles foram servir ao Senhor, oferecendo ao Senhor fogo estranho, fora das determinações de Deus, conforme Arão havia cumprido fielmente. Então a pergunta é: o que dizer daqueles que hoje oferecem culto ao Senhor, utilizando-se de artifícios, de métodos e táticas que desprezam princípios bíblicos para agradar aos homens? Existe alguma semelhança entre esses e aqueles que são descritos no capítulo 13 de Levítico? A prostituição espiritual é o abandono de princípios bíblicos para a prática de artifícios, métodos e táticas para servir de atrativo para encher ou inchar as igrejas. Há alguma semelhança nesse aspecto do falso profeta entre esses falsos profetas de hoje e esses falsos profetas do capítulo 13, ou desses que instigam os outros a fazerem algo que não deveria ser feito? São situações diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, estão fazendo coisa o quê? Abominável ao Senhor. Por quê, amados? Olha, nós temos um manual, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento.
nós sabemos que Deus é o mesmo Deus, tanto do Novo como do Antigo. Né? Deus, por intermédio de Jesus, né, enviou ele ao mundo, e Jesus Cristo cumpriu, né, as leis cerimoniais de Israel. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ter o quê? A mesma reverência, o mesmo temor que é devido ao Deus de Israel. É tanto que Jesus Cristo disse que ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Né? Então, hoje, nós temos o quê? A revelação, tanto do Antigo como do Novo. Nós somos mais o quê? Nós seremos mais o quê? Exigidos do que aquele povo lá. Hoje nós já temos a revelação tanto do Antigo como do Novo. E quando chega em Apocalipse, lá no final, diz que não é para nós nem acrescentarmos, nem diminuirmos o quê? O que está escrito. Né? Às vezes nós... Tem um fato aqui muito interessante aqui. Eu não estou lembrando a passagem que... Deixa eu ver aqui, que Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, que ele está pregando, né? Deixa eu ver aqui. Que ele manda calar um falso, né, profeta que estava ali. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Que Paulo está pregando e que um homem chega falando em nome de Deus e Paulo repreende. E tantas outras coisas, né? Eu não estou lembrado bem a passagem. É bom a gente ler o texto para poder entender. Paulo está pregando. Deixa eu ver aqui. É esse mesmo, né? Que ele chega na cidade de Filipos, né? Ali, né? Que Paulo prega para Lídia, né? Ela é convertida, né? Ele vai curar uma jovem adivinhadora, não é isso? Né? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então o próprio Espírito estava ali o quê? Dizendo que Paulo era servo do Altíssimo. Não é? Estava anunciando. Mas se Paulo não estivesse ali, aqueles que estivessem ali, não, isso aqui é de Deus. E Paulo repreende e manda que aquele espírito saia daquela jovem adivinhadora. Não é? E hoje, nos nossos dias, não é tantas coisas, muitas pessoas falando em nome de Deus, parece que até que é verdade. Não é? Então, amados, temos que trazer a verdade para as Escrituras. Se Paulo não estivesse ali, ou tivesse calado, né? Iam dizer que o espírito que estava naquela jovem ali era o quê? De Deus. Não é? Mas era um espírito adivinhador. Coisa que Deus o quê? Abomina lá no Antigo Testamento, está falando. Deus, espírito de adivinhação, Deus não quer que ninguém consulte a ele. Aí Paulo disse ao Espírito: ó, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aí ela foi liberta mesmo. Mas o espírito enganador não ficou, não. E não temos tantas outras pessoas, muito nos nossos dias dessa forma,
se infiltrando no meio de Deus, e tantas pessoas achando que é a verdade, que é de Deus, que provém de Deus, quando na verdade não é, são espíritos o quê? Adivinhadores? Se faltar com as escrituras, amados irmãos, podemos cortar o mal pela raiz, não é de Deus. Porque Deus, diz as escrituras, lá em Hebreus, nos últimos dias, Ele nos falou tudo pelo seu Filho. Está escrito. O que passar das escrituras, não devemos crer. Tem alguém que se manifesta? Prega a palavra, continue pregando a palavra. Que o espírito, o demônio, seja lá quem for, não vai resistir à palavra de Deus. As pessoas têm medo, às vezes, se manifestar um espírito onde estiver pregando a palavra, continue pregando a palavra de Deus, que só a palavra de Deus é que tem poder para o quê? Retirar o espírito imundo e libertar aquela alma. Eu não tenho poder nas palavras. Prega a palavra, continue pregando. Então, amados, ou nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, ou não cremos. Eu lembro uma vez que eu estava pregando lá no Ingá, e Francilda está aqui, viu? Quando me deram a palavra, eu preguei até o texto. Aquele homem o Gadareno. O texto que eu ia pregar foi esse. Quando eu comecei, li o texto que eu fui começar o sermão, entrou um rapaz lá e começou a falar. Isso é verdade, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, tirando a atenção do povo. Eu parei a mensagem, eu disse, olha, o senhor que entrou aqui agora, o senhor quer ouvir a mensagem de Deus ou não? O senhor se sente, por favor, para ouvir a palavra de Deus? Mas pastor, é verdade, é verdade. Espere ouvir toda a verdade, você não ouviu toda a verdade. Ele se sentou, ficou até o final do culto, e no final do culto ele caiu num pranto só, chorando lá. E ele disse, pastor, aí Francilda que viu, pastor, tudo que o senhor falou está acontecendo com a minha vida. E eu estou falando isso, amado, não é para a glória de Deus, porque são coisas que acontecem, e nós devemos continuar pregando a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Disse o apóstolo Paulo, porque a verdade de Deus é que liberta. Prega a palavra. Não deixe de pregar a palavra, não. Então, amados, eu não sei, João, se a resposta ficou à altura, mas se deu para entender pelo menos essa passagem bíblica aqui, né? Poderíamos ver outras passagens, mas nós devemos nos limitar ao que está escrito e não aquilo que não está escrito, porque é perigoso, né? Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos dê ânimo e coragem para enfrentarmos, né, tantos obstáculos que teremos pela frente como igreja, né?